Fala pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do Anfitrião e hoje eu vou falar das diferenças entre as comissões que você, como anfitrião, paga ao Airbnb. Então existem vários tipos de comissão e eu vou explicar cada uma delas, que eu sei que isso muitas vezes pode ser muito confuso. Então a gente tem comissões de 3 a 15%. Mas espera aí, Rômulo, por que existe essa diferença? Vou explicar isso agora. Antes de eu falar das comissões, queria pedir para você me seguir lá no Instagram, que eu tenho um engajamento maior, falo mais com vocês podem mandar direct para mim. Tá aqui em cima, não sei em que lugar, @RômuloVilela. Vocês podem me seguir por lá, ok? E primeira coisa, como é que funcionam as comissões do Airbnb? Existem duas formas que o Airbnb ganha dinheiro. Não sei se você sabe, mas o Airbnb ele ganha dinheiro cobrando comissões em relação às locações que você faz. Inclusive, às vezes até me perguntam, Rômulo, como é que eu faço para eliminar a comissão do Airbnb? Você não faz, você não tem essa opção, tá? É a mesma coisa que você quer vender um imóvel seu e aí você fala para o corretor de imóvel que vai fazer aquela intermediação, você fala assim, como é que eu faço para não te pagar? Ele fala assim, não me contratando. Basicamente, é isso que você tem que saber. Então, o Airbnb é a mesma coisa. Como que eles ganham comissão? Como é que eles ganham dinheiro? Apesar do Airbnb não ser uma empresa lucrativa do ponto de vista contábil, né? O Airbnb, ele ganha muito dinheiro, mas ele não é uma empresa, até onde eu vi os números, que gera lucro. Mas esse é o tema para um outro vídeo. Então, como é que o Airbnb ganha dinheiro? Cobrando comissões tanto dos anfitriões quanto dos hóspedes. Então eles comem um pedacinho de cada lado, só que existem algumas diferenças de jogo matemático em relação às comissões. Então a forma de comissionamento mais básica do Airbnb é de 3%. Depois eu vou fazer as contas aqui para você entender a diferença de uma e outra, mas vamos começar pela mais básica, que é de 3%. Ou seja, você como anfitrião tem lá 5 diárias por R$200, então você vai ter ali R$1.000 do valor da sua reserva do seu imóvel, perfeito? 3% de comissão significam R$30 daqueles R$1.000. Pô, legal, Rômulo. Pô, acho bem legal. 3% ali para toda a infraestrutura, show de bola. Legal, é isso mesmo. Só que, por outro lado, você, quando vai cobrar isso, o hóspede que está pagando aqueles seus R$1.000, ele vai pagar, além dos R$1.000, ele vai pagar uma taxa de serviço. E essa taxa de serviço pode variar de 6 a 10 a 15% sobre o valor desses seus R$1.000. Então, como é que funciona na prática? Você tem lá os seus R$1.000, tá? Tô tirando a taxa de limpeza aqui para a gente facilitar as contas. Então, R$1.000. O Airbnb pega 3%, R$30 de você como anfitrião, e pega mais de 6 a 15% do hóspede. Então, às vezes o hóspede tá pagando 1.100 ou 1.150 e tá te pagando os 1.000 menos os 3%. Ficou claro a diferença entre esse tipo de comissionamento? Então você tem esse de 3%, que come um pedacinho do anfitrião, e tem a taxa de serviço que o Airbnb cobra diretamente do hóspede. Beleza, esse é o modelo mais básico que tem hoje no Airbnb. Só que tem um outro modelo no Airbnb também, que é o modelo de 14%. Mas espera aí, Rômulo, quem é o burro, o imbecil, que opta em pagar 14% se eu tô pagando 3% ali como anfitrião? Vou chegar lá. No modelo de 14%, você como anfitrião vai, de fato, pagar 14% sobre R$1.000. Porém, o hóspede não vai pagar taxa de serviço nenhuma. O hóspede vai ver lá no extrato da reserva, ali no resuminho, o valor da diária, a taxa de limpeza, e aí a taxa de serviço vai estar zerada. Eu vou deixar um print aí para você ver. Se você tem o modelo de 3%, o hóspede vai pagar, além do valor do seu imóvel, vai pagar uma taxa de serviço que vai para o Airbnb. No modelo de 14%, você vai abraçar essa taxa. Ah, Rômulo, mas não é justo, eu vou cobrar os mesmos R$1.000 para eu pagar 14%, então se eu cobro R$1.000, eu vou pagar R$140 de taxa e não 30%. Sim, mas aí você sobe um pouco o seu preço justamente para compensar essa diferença. Então o que vale mais a pena? Pagar a taxa, entre aspas, para o hóspede, só que o hóspede vai ver que a taxa de serviço é zero, ou vale a pena você optar pelo de 3%, porque em tese você entende que está pagando menos e o hóspede paga essa taxa de serviço a mais. Na prática, qual é a diferença entre uma e outra? É somente, exclusivamente um jogo matemático. Igual, por exemplo, se você vai comprar uma passagem aérea, você como cliente, você prefere ver
as taxas e encargos ali do aeroporto, etc., ou você prefere ver um preço fechado? É igual promoção. Promoção Rio de Janeiro, R$200. Só que aí você vai lá, se coloca lá para viajar, R$200, mais taxa de embarque, mais taxa de não sei o que, tarará, aí não dá 200, dá 350. Essa é a diferença. Quando você, como anfitrião, opta pelo modelo de 14%, você vai absorver essas taxas, porém você vai subir ali o seu preço médio para que você possa repassar esse valor, que no final das contas não vai fazer diferença nenhuma, a não ser que você não saiba dessa informação, mude de um modelo para outro e não faça o reajuste ali do seu preço. Então, em vez de você cobrar 1.000, cobra 1.000 mais 14%, você vai cobrar 1.140. Na prática, eu fiz aqui uma conta para a gente entender um pouquinho esses dois modelos. Aliás, antes de eu fazer essa conta, esses 3% e esses 14%, eu estou desconsiderando a questão do ISS, que então você vai ver lá no seu extrato do Airbnb, que é 3% ou 14%, mais um IVA, que é um imposto que recentemente o Airbnb começou a ter que pagar, então varia de cidade para cidade esse valorzinho a mais. Então você vai pagar 3% mais um pedacinho de IVA, que no caso é o nosso ISS, e varia de cidade para cidade. Em São Paulo é um ISS, na Bahia é outro, cada cidade tem o seu próprio ISS. Então, fazendo uma simulação aqui rápida, vamos pegar aqui, por exemplo, a comissão de 3%. Vamos supor que seja esse mesmo exemplo de R$200 por dia em 5 dias. Você tem aqui R$1.000 de diária, mais, por exemplo, R$100 de taxa de limpeza, ok? Vamos partir desse resumo aqui de números. A gente tem um total de R$1.100 que o anfitrião vai estar ali ganhando, né, bruto. E aí você tem 3%, que é essa comissão de 3% em relação ao valor total, você vai ter uma taxa, né, uma comissão que você vai pagar para o Airbnb de R$33, certo? 3% de 1.100, R$33 como comissão. Logo, você vai receber líquido na sua conta ali R$1.067. Porém, o hóspede do outro lado vai ter aqueles mesmos 1.100, mais, eu coloquei aqui uma taxa só para a gente ter como referência, mais 12%. Então, o hóspede vai pagar 1.100 mais 132 de taxa de serviço para o Airbnb. Ou seja, o hóspede vai pagar R$1.232 no total e você vai receber R$1.067. Eu já vou falar agora a diferença da comissão dos 14%, para você ver como que funciona. Mas por que, na minha visão, o Airbnb optou em criar essa nova modalidade de 14%, esse tipo de coisa? Porque as grandes plataformas, você pega a Booking.com, eles nunca tiveram esse modelo híbrido. Sempre na Booking.com você tinha que pagar ali uma comissão, que no caso é de 13%. Só que quem paga essa comissão é o anfitrião, é a rede hoteleira, esse tipo de coisa. Eles pegam ali todo o montante e pagam até em boleto bancário, existe também essa diferença, mas depois a gente fala mais sobre isso, que paga-se 13% do valor inteiro ali da taxa de limpeza, com reserva e tudo mais. Mas agora, indo para a parte de comissão de 14%. Bota na tela aí também, ó, 200 vezes 5, o mesmo exemplo que eu vou usar. A gente vai ter lá 1.100, ou seja, 1.000 da reserva, mais 100 de taxa de limpeza. Vamos ter 1.100 no total. Se a gente for corrigir esse valor, ou seja, pô, Rômulo, eu sei que então eu vou ter que pagar 14% a mais por causa da comissão do Airbnb. Beleza. Em vez de eu cobrar 1.100, eu pego esses mesmos 1.100 e coloco um adicional de 14%, que vai dar R$154 a mais que eu vou ter que subir ali no meu valor de diária médio para dar esse valor do montante total. Ou seja, se eu considerar esses 1.000 mais 100 mais os 154 que eu estou corrigindo os 14%, eu vou ter um total de R$1.254 para o hóspede. E aí ele vai olhar esse valor e vai ver que não existe mais nenhuma taxa de hóspede, taxa da plataforma, taxa do Airbnb. Por exemplo, isso pode facilitar a negociação, porque quando você está numa taxa de 3%, às vezes você não sabe quanto que está chegando aquele valor para o hóspede, porque a taxa de serviço do Airbnb para o hóspede, ela varia, e ela varia por uma série de razões. É o tempo de reserva, é o valor que você cobra por diária, então tem uma série de critérios que o Airbnb coloca para cobrar mais ou menos daquela reserva. Então, se você reserva por um mês, se o hóspede, por exemplo, coloca por um mês, talvez o Airbnb cobre um pouquinho menos, porque eles vão ganhar no volume maior daquela transação. Então, essa taxa pode oscilar, essa taxa de serviço do hóspede. Para você evitar que isso aconteça, para você ter uma negociação muito mais segura, digamos assim, com o hóspede, você fala assim, vamos fazer 1.500 o pacote inteiro? Vamos. Ele vai ver 1.500 e você vai ver 1.500.
Se for com um esquema de 3%, você coloca 1.500 lá para você, só que ele vai pagar 1.500 mais a taxa de serviço do Airbnb, entendeu? E aí quando você fala, ó, não, fiz 1.500, aí o hóspede fala, ué, mas aqui tá 1.700 e pouco. Não, mas aqui tá 1.500. Aí ninguém sabe, vira uma esquizofrenia, né, de preços, que se você como anfitrião não sabe dessa lógica, você também fica confuso. Então, esse esquema de 14% facilita a comunicação em vários aspectos. E qual que é o melhor no final das contas? Como eu falei, é um jogo matemático, não altera em nada, só facilita. E mesmo que você, por exemplo, opte por um modelo, 3% ou 14%, você pode optar pelo de 14%, e se você não gostar, não se identificar, achar que as suas reservas caíram ou qualquer outro motivo, você pode voltar para o de 3%. Você não é obrigado a ficar no modelo só. A não ser que você seja um administrador profissional, que você seja conectado por software. Então, se você tem vários imóveis e tem um channel manager, você é obrigado a pagar uma taxa de 15%, não é nem de 14%, é de 15%, mais o ISSzinho lá, que eu comentei um pouco antes aqui nesse mesmo vídeo. Então, às vezes você não tem essa escolha. Eu, por exemplo, como eu tenho um software que gerencia os imóveis, que conecta no Airbnb, conecta na Booking, eu não tenho a opção de escolher entre os 3% ou os 14%. Eu sou obrigado a pagar 15% mais o ISS. Essas são as diferenças e por isso que tem as comissões de 3%, 14% e 15%, que são várias coisas diferentes. E muita gente fala, meu Deus, e agora? Por que existe isso? Você agora está sabendo como que funciona toda essa lógica. E como é que você faz para mudar de 3 para 14, de 14 para 3? Dentro do seu perfil do Airbnb, em conta, você tem lá a sua fotinho, você vai clicar em conta e você vai ter ali, eu não lembro exatamente aonde, que você escolhe para mudar de um para o outro. Se você tiver dificuldade, entre em contato com o suporte do Airbnb por telefone mesmo ou pelo chat e fala, olha, eu quero mudar o meu comissionamento de 3 para 14 ou de 14 para 3, se você já fez essa mudança. Como eu já estou conectado com software, a minha conta ela não dá nem a possibilidade de eu escolher. Então eu não vou conseguir mostrar para você exatamente ali como que vai aparecer. Então é muito simples, muito fácil, qualquer dúvida você liga para o próprio Airbnb que eles te orientam na hora ali, você pode fazer a mudança e obviamente que as reservas que já estão confirmadas, elas não vão ser afetadas. Então se você tem reservas confirmadas com a comissão de 3%, se você mudou agora, só as próximas reservas que vão ser refletidas com a nova comissão. E, ao contrário, a mesma coisa. Se você tem reservas com 14%, se você muda de volta para os 3%, as novas reservas que vão ser refletidas com a nova comissão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @RomuloVilela. Se você gostou aqui do conteúdo, que esse conteúdo fazia muito tempo que eu queria fazer esse 3%, 14%, que dá muita confusão, é muito ali, muito minucioso, às vezes meio chatinho de fazer conta e entender, é um pouco mais complexo mesmo. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, manda para quem tem Airbnb para entender essa lógica e aplicar ali se você se identificar, se você achar que faz sentido, tá bom? Então, até o próximo vídeo, tchau!